Conexão Roberto Dávila. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. A democracia é a ciência da vida e aspira de toda a sociedade. Eu combati um tipo de arquitetura que não exprimiu o concreto armado. Como é dizer que não é uma pessoa? Now I'm only depressed certain amounts of time, you know. O orgasmo de todo o procedimento ritual verbal. Mas não é bom industrializar, tem que industrializar. Durante a vida não se resume ao crescimento econômico e industrialização. Mas é tudo na síntese para conciliar com as outras. Esmorece, isso é uma coisa que eu preciso fazer esmorecer, porque tem uma pena danada nesse país. No programa de hoje, nós vamos conversar com a historiadora e escritora Isabel Lustosa. Isabel Lustosa nasceu no Ceará. Desde criança, ela gostava de ler, incentivada pelos pais, um intelectual cristão e uma professora primária. Isabel fez o ensino fundamental em Fortaleza e, em 78, no Rio de Janeiro, entrou para o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, onde se formou. Depois, fez mestrado e doutorado em ciência política e trabalhou em alguns dos principais centros de pesquisa histórica do estado do Rio. Atualmente, ela é pesquisadora titular da Fundação Casa de Rui Barbosa e é autora de diversos livros. Para Isabel, a principal fonte de suas pesquisas está no inusitado, nas indiscrições e curiosidades que cercam os grandes personagens de nossa história. A minha conversa com Isabel Lustosa foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e começamos falando de sua vida. Sou de uma família numerosa do interior do Ceará. Meu pai dirigiu o IAPC em Sobral, que é uma cidade que tem todo um folclore em torno dela. Os sobralenses se acham o máximo, né? Meus pais foram intelectuais. Meu pai era ligado ao movimento católico do Ceará, enfim, eram muito católicos, mas também muito afeiçoados. Minha mãe era professora, isso eu acho que é um marco na história de qualquer pessoa no Nordeste. Uma mãe professora te forma de uma maneira diferente de uma mãe alheia a isso. Então ela era muito cuidadosa e a gente teve um ambiente muito feliz. Éramos 13 filhos, né, uma família enorme, e um ambiente muito descontraído, onde o humor era muito forte. E, enfim, foi importante na minha formação essa origem, né? E na minha formação também foi muito importante a literatura, sabe, Roberto? Eu sempre Para você escrever bem, como você escreve bem, evidentemente que a literatura... É, uma paixão pelos livros, pelos romances, eu mergulhava. Eu me lembrava outro dia que eu li 100 Anos de Solidão numa noite, em 1968, com 13 anos. Virei uma noite lendo e não conseguia parar de ler. Então, porque era uma coisa meio... Eram viagens, né? Quem lê... Aliás, esse livro marcou a nossa geração, né? Além do 100 Anos de Solidão, que outros livros te marcaram, que você lembra, assim? Olha, a coleção A Comédia Humana, do Balzac, eu lia de uma maneira compulsiva, né? O Pai Goriot. Ali tem tudo, né? As Ilusões Perdidas. Aquilo é uma coisa muito marcante, porque tem um lado de drama. Até hoje eu considero o Balzac ainda o meu preferido dos franceses. Mas li muitos russos também, Dostoiévski, as boas traduções, que antigamente os tradutores era Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, então as traduções eram preciosas, né? Mas eu acho que os franceses, o Guy de Maupassant, né, Balzac, Turgenev, não, já dos russos, essa literatura clássica do século XIX foi a minha literatura brasileira, claro, né? Machado de Assis, principalmente. Eu acho que eu li a primeira vez sem entender muito Dom Casmurro, eu tinha uns 9 anos, mas aí reli muitas vezes. Mas foi na minha... Assim, o meu continua a ser Machado, meu favorito dos brasileiros. Essa coisa de começar a ler muito cedo é muito importante. Né? Pegar o gosto pela leitura, né? O amor pela leitura. E eu acho também que na minha época da escola, eu até hoje tenho... Escola pública, não? Não, Colégio de Freiras, Irmãs Doroteias. Eu tenho uma nova seleta que eu tinha uma admissão. Então a gente sabia o navio negreiro,
meus 8 anos, né? Aquela coisa, quem passou pela vida em branca nuvem, né? Eram coisas assim, eu tive um cão, chamava esse tipo de repertório, né? De uma poesia, às vezes, mais ingênua, mas também histórica, que contribui para formar os brasileiros que nós somos, né? E que eu acho que sumiu um pouco dos livros escolares. E como é que você entrou para a história? Eu, na verdade, me formei em Ciências Sociais, no IFIX, aqui na UFRJ. Você veio para o Rio, então? Eu vim fazer aqui a faculdade em 77, 78, e o meu período foi ótimo, porque eu cheguei no IFIX em 78, e no Ceará ainda havia uma repressão muito grande na universidade, mas aqui já estava um clima de abertura. Então tinham cartazes, 10 anos da morte de Edson Luiz, todo mundo era politizado. Eu era, confesso, massa atrasada naquele movimento estudantil, mas foi um momento apaixonante, sabe? Porque você pegou 68 de criança ainda. Eu tinha 13 anos. É verdade que a gente acompanhava através do Opinião, o movimento que se lia lá no Ceará, o Pasquim, mas não com a intensidade que as pessoas aqui no Rio, né? Ainda cheguei. As pessoas com 17, 18, 20 anos já tinham também uma outra. Mas o ambiente da universidade também, apesar de hoje a universidade estar com uma qualidade de ensino muito melhor, mas havia uma vibração dos estudantes, havia todos. Sonhava mais, né? O mundo ainda tinha sonhos que hoje são mais... Tinha aquela luta da ditadura que de alguma forma contra a ditadura, né? Unia todo mundo, a campanha das diretas, a campanha pela anistia, tudo isso a gente via para Rio Branco. Aquelas cenas inesquecíveis da Rio Branco, o pessoal jogando papel Picasso. Tancredo. Tudo isso. Eu me lembro da campanha, a campanha das diretas, aqueles comícios enormes, né? Então foi um momento... Eu tive a sorte de participar de quase todos eles no Brasil inteiro. Eu acho, sabe, os anos 70, com toda a coisa da repressão, então tinha um lado de liberdade que hoje eu acho que a gente não tem com a coisa da insegurança, né? E ainda antes da AIDS, então havia o clima de liberdade até nesse ponto, né? Que foi muito... eu estava vendo outro dia aquele filme Woodstock, né? O espetáculo. Dizendo assim, aquilo foi um mundo que não é mais o nosso. O sonho morreu, o sonho acabou. Aquelas pessoas nuas, doidas, felizes, fazendo a droga tinha outra conotação. Porque a violência, né? A droga é a droga e a sua circunstância, né? E hoje em dia você não compara. Então eu acho que foram coisas importantes, eu acho, da cultura e uma coisa que eu acho interessante é a importância da música popular brasileira, né? Aquele trio, né? Caetano, Gil, Chico Buarque. Chico principalmente nesse sentido daquela coisa que todo mundo cantava, né? Eles foram hoje eu tipo assim, formadores, né? Eu não faço nenhuma crítica assim ao Gil, Caetano, qualquer coisa que eles façam hoje, porque eles são uma referência tão forte na minha formação das pessoas que você diz assim, o que eles fizeram pela cultura brasileira. E o mais impressionante é que isso não mudou, né? Quer dizer, os jovens, meu filho que tem 20 anos, ele é fã, ouve as músicas que a gente ouve. O que é bom fica, né? São marcas da cultura brasileira. Mas eu te perguntei sobre história e você começou nas Ciências Sociais, então. Eu comecei no IFIX, nas Ciências Sociais, um período importante, porque foi a volta dos exilados, né? Aquela coisa, eu cheguei a ver Darcy Ribeiro em reunião de professores e tudo, um momento... Mas meu primeiro trabalho aqui no Rio foi no Museu da República, no Palácio do Catete. Eu já tinha concluído meus créditos no mestrado do IUPERJ, né? E aí comecei a trabalhar lá junto ao arquivo, numa época que entrou um historiador muito querido no Rio, que era o José Luiz Werneck, e me propôs escrever uma história dos presidentes que tinham passado pelo Catete. E me deu muita liberdade. Então eu comecei a olhar aquelas revistas da época dos presidentes, as caricaturas, a ler biografias e tudo, e fiz um livro do qual eu muito me orgulho, foi o primeiro livro, a história dos presidentes, a República no Catete. Quer dizer, foi o primeiro livro, saiu em 89 também. Quem foi o primeiro que ocupou o Catete? Foi Prudente de Moraes. Na verdade, foi o vice Manuel Vitorino, que estava no poder porque o Prudente de Moraes tinha problemas sérios aí de pedras nos rins, etc., se afastava. O vice que inaugurou o palácio em 1897. Mas aí aconteceram muitas coisas interessantes. Esse livro que saiu eu mexi com essa coisa da história associada ao Rio de Janeiro. O fato do Rio ser capital federal,
o Rio com esse espírito carnavalesco, as pessoas, a proximidade, a pessoa que morava numa pensão do Catete olhava e via o presidente na janela. As crianças iam para a rua e viam o presidente sair de carro, quer dizer, havia uma integração tremenda da presidência com essa cidade. Tanto que as rebeliões locais iam todo mundo, aumento do bonde, ia para a porta era do presidente, porque você sabe que o primeiro presidente que ocupou o Catete, o presidente que foi o Prudente de Moraes, ele recebeu um apelido dos cariocas, ele foi apelidado de Biriba, e eu fui investigar a origem do apelido. Então o Francisco de Assis Barbosa disse que ele era Biriba porque os cariocas tinham preconceito contra os paulistas do interior e assim chamavam os matutos, os biribas. Mas o Raimundo Magalhães Júnior disse que não, que Biriba era o nome do macaco do Jardim Zoológico, que era muito parecido com o Prudente, umas barbas compridas, enfim. Eu queria depois falar de alguns personagens da nossa história, né? Vamos falar um pouquinho da imprensa, né? Você que estudou ano passado, nós comemoramos 200 anos da imprensa brasileira, né? Que teve isso com Hipólito da Costa, teve um papel muito importante no início aí da... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. Ele faz desse jornal com o objetivo de fazer a cabeça dos brasileiros e até dos portugueses para que a sede da monarquia ficasse no Brasil. Essa era a ideia do Hipólito e do Zé Bonifácio. Um pouquinho da imprensa, né? Você que estudou ano passado, nós comemoramos 200 anos da imprensa brasileira, né? Que teve isso com Hipólito da Costa, teve um papel muito importante no início aí da... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. Bom, a imprensa brasileira, ela surge no contexto da vinda da corte, né? Da chegada de Dom João VI aqui em 1808. Logo depois é lançado o primeiro jornal, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Então Não foi o Correio Brasiliense? Não, o Correio Brasiliense foi lançado lá em Londres, um mês antes. Né? Claro, um mês antes não, em junho de 1808. A Gazeta só surge em setembro, mas a circular no Rio de Janeiro, impresso aqui, foi a Gazeta. Agora, jornal mesmo, com densidade, conteúdo e livre de censura, era o que o Hipólito fazia em Londres e que foi eu trabalhei num projeto grande com o Alberto Dines, na verdade a iniciativa dele, que o Dines é determinado, então ele me convenceu a gente a fazer a reedição, né? Ele como editor, eu como coeditora de toda essa coleção, que vai de 1808 a 1822. É um repertório fantástico de informação sobre o Brasil, não é só sobre o Brasil não, sobre a Europa. Você tem lá tudo sobre Napoleão, as campanhas, o divórcio do Napoleão, da Josefina para casar com a Maria Luísa, tá lá o documento, a derrocada de Napoleão na Rússia. Isso nos jornais que circulavam no Brasil ou ainda lá no Correio Brasiliense, porque o que o Hipólito fazia? Ele reunia, é um jornalista mesmo, ele até antecipa muito dos jornalistas de hoje. Ele era completo. Ele reunia tudo que saía nos boletins e nos jornais de lá da Europa, incluía no jornal dele, e incluía tudo que saía sobre ciência, sobre economia, tem tabelas da balança comercial, e no fim incluía reflexões sobre as novidades do mês, que era a parte analítica. Como é que esses jornais chegaram no Brasil? Ele vinha nos navios, ele ainda não era... houve momentos de censura, outros de liberação do jornal, mas havia muitos meios, né, como a Era Dom Pedro I aí? Não, Dom João VI. Ele só fica um ano, porque ele morre em 23, né, o Hipólito, 1823. Quer dizer, durante aquele ano ele apoia Dom Pedro, era ligado aos Andrada, ao Zé Bonifácio e ao Antônio Carlos, mas ele faz desse jornal com o objetivo de fazer a cabeça dos brasileiros e até dos portugueses para que a sede da monarquia ficasse no Brasil. Essa era a ideia do Hipólito e do Zé Bonifácio. Transferir para cá, manter a união, mas com a sede aqui, de forma que o Brasil se transformasse na titular da coroa portuguesa e entrasse numa rota de progresso, de desenvolvimento.
O José Bonifácio tinha até um nome para a capital, que seria no centro, Brasília. Ele queria, a ideia de centralizar, que acompanhou, veio fazer depois. Era de que centralizando você desenvolvia o centro-oeste. Eram pessoas de muita visão. Infelizmente perderam a parada para os oportunistas, enfim, para essas figuras que sempre predominam, né, na cena política. Vamos falar de Dom Pedro I, que é esse grande personagem que é tão pouco conhecido, né? Que é um homem muito, você chama até no teu livro um pouco macunaímico, né? No sentido de sem caráter, mas ao mesmo tempo uma grande personalidade, né? Queria que você me falasse um pouco de Dom Pedro, da importância dele para a história do Brasil. Bom, o Dom Pedro é um personagem entre dois momentos, entre dois mundos, né? Porque ele vem com 9 anos de Portugal, chega aqui e passa aqui a sua adolescência, aqui que ele se forma da maneira mais destrambelhada. Ele era um cara difícil, hiperativo, eu acho até, e não era um homem culto, mas era um homem inteligente. Mas ele vive no limiar, porque ele convive, é o homem das ruas, ao contrário do pai, muito resguardado, protegido. Ele está em contato com as multidões, está com os cavalariços, está com os militares, então ele sabe o que a rua está pedindo. E ele se alimenta um pouco do ideário moderno, que é a ideia da Constituição, a importância de uma Constituição e que os reis devem se submeter a ela. Para honrar o perigo, está ali agora meu pai, rei de Portugal, Brasil e Algarves, para assinar a Constituição. Viva o Brasil! Então ele já é um homem muito avançado do ponto de vista, mesmo sendo essa uma visão tosca, ele não tem esse elaborado, mas ele já aderiu a essa causa, essa ideia de um rei com lei e rei associados, que era avessa a Dom João VI, que era um absolutista, né? Era um homem do antigo regime. Então, quando o rei vai embora e ele assume a regência, Dom Pedro tinha 22, 23 anos, enfim, mas ao mesmo tempo ele era um imaturo, um temperamental, um mulherengo, enfim, sujeito às influências. Ele tem a sorte tremenda de ter como mulher a Dona Leopoldina, que era uma mulher equilibrada, cultíssima, né? E o ministro José Bonifácio, que na verdade só governou o Brasil por 1 ano e meio, né? Esse homem extraordinário, que tem um papel decisivo na nossa história, só teve poder realmente durante 1 ano e meio, que foi de janeiro de 1823, quando ele assume o ministério, até julho de 1822, até julho de 1823. Durante esse tempo é que ele planeja um Brasil unido. Ele contrata o Cochrane para combater as rebeliões lá no norte. Enfim, ele toma as atitudes de enfrentamento com Portugal e com a Europa, de autonomia do Brasil, mas é derrotado justamente por essas influências mesquinhas que cercavam Dom Pedro, como cercam sempre os poderosos, né? E que acabaram puxando-lhe o tapete. Agora, Dom Pedro é o personagem da contradição. Ele tinha esses valores do constitucionalismo, mas ele era autoritário, ele não admitia ser contestado, ele era muito apegado à sua dinastia, isso é muito importante. Ele fez tudo o que fez para preservar a dinastia Bragança. Então ele deixou aqui os filhos pequenos, inclusive Dom Pedro II, para quê? Para que ele tivesse que os herdeiros fossem herdeiros do trono. Se Dom Pedro II morresse, a irmã ficava, a outra irmã, enfim, tinha 3 irmãs e um menino. E levou a filha para ser rainha de Portugal. E conseguiu, né? Conseguiu. Deu uma volta, né? Deu uma volta, porque o irmão estava dominando lá em Portugal e ele foi um personagem que morreu tão cedo, né? Com 36 anos. 36 anos, no mesmo quarto e na mesma cama em que tinha nascido, no quarto adornado com imagens de Dom Quixote, né? Interessante. No Palácio de Queluz. Ele morreu de quê tão cedo? Ele tinha sífilis, ele na guerra que ele travou contra Dom Miguel, ele passou 1 ano sitiado no Porto, e de lá ele comandou o combate e acabou derrotando. Muito menos gente, inclusive, né? Ele foi com 7 mil homens contra um exército de 80 mil. Mas se dizia que o Dom Pedro, como um general, valia por 10 mil homens, porque ele, como todos os loucos, diz o Joaquim Nabuco que o problema das
das revoluções é que sem os exaltados não é possível fazê-las. Coisa difícil de governar. E com eles não dá para governar. Dom Pedro era exatamente isso. Para revoluções, para guerra, ele era perfeito e foi fundamental para colocar. Deixou a filha reinando lá como rainha e o filho imperador aqui. E deu constituições para Portugal e para o Brasil. Quer dizer, com todos os... Quando ele voltou para a Europa, em 32, antes de ir para a guerra, ele foi recebido como um príncipe americano da modernidade. Quer dizer que no meio daquela selva, um sujeito tinha ido lá e criado um país com leis, etc. Então ele tem muitos defeitos, né? Muitos. Ele era, inclusive, corrupção, etc. A maneira como ele lidou com a mulher, com a dona Leopoldina, foi muito cruel, mas, enfim, como todos os heróis, né? Mas ele tinha aquela amante que era Marquesa de Santos, que no fundo ele vivia uma vida dupla abertamente. Vivia abertamente. E ela era muito corrupta, ela aceitava suborno. A Marquesa era uma personagem. No meu livro tem uma história que eu achei num viajante alemão, talvez, de que o sujeito chegou, um estrangeiro, um francês, chegou com um navio no porto e a alfândega, sempre muito corrupta, então naquele tempo, segurou o navio para, enfim, não ia entregar, ia ficar com a mercadoria do sujeito. E o francês, sem saber o que fazer, recorreu ao representante, o ministro da França, que ele disse: olha, eu não posso fazer nada, mas se você for lá em São Cristóvão, na casa da Marquesa, quem sabe, né, ela não dá um jeito para você. E ele conseguiu, esse alemão que falava já português, foram juntos, e ele conta que a Marquesa, muito charmosa, recebeu aquela graça. Não. Eu acho que ela era uma mulher sedutora, mas bonita, era muito gorda, mas a gordura na época, diziam, dá-me gordura, dar-te formosura, quer dizer, a gordura era sinônimo de beleza, mas ela era certamente, ele fala do seu charme, não com essa expressão, mas com aquela graça, enfim. E a Marquesa recebeu, ouviu a coisa e saiu da sala. O mordomo dela depois chegou aos dois e disse: olha, a madame pode resolver esse problema, mas pede um conto de réis sem garantia de que vai dar certo. E deu certo, o francês no outro dia foi dar o conto de réis, ainda levou um champanhe, porque ele ia perder muito mais. E o alemão que fez a triangulação disse que na saída o mordomo chamou e deu a ele 5%, que disse que era a percentagem que a casa pagava. E disse: quando tiver um negócio bom desse, traga. Enfim, era corrupção. Dizem que Dom Pedro era conivente, o Debré, nas memórias dele, vai falar isso. O Dom Pedro misturava, né? Como certos políticos fazem, né? O público e o privado. Ele tinha falhas de caráter. Ele era uma boa figura. Ele era uma figura que era adorada, as pessoas adoravam, porque ele era tudo que um europeu, quando ele chegou na França, os sofisticados ficaram, nossa, ele encontrou Lafayette e disse: rapaz, o seu Lafayette ele disse: pô, rapaz, eu sou teu fã. Então ele disse: nossa, como é que o sujeito... E essa espontaneidade, ele contava piadas saindo da rua. Também, né? Ele tinha uma coisa popular. O reverendo Walsh descreve, ele saindo da Igreja da Glória e o povo cercava e ele contava piada, ele dava gargalhada, enfim, se misturava com o vulgo, com a plebe. O que não era normal naquela época, não era condizente com a liturgia, né, da posição. Mas ele continua assim. Em Paris, o Araújo Porto Alegre disse: eu estava numa livraria quando senti um tapa nas costas, era Dom Pedro I. Ele falou: amigo Araújo, enfim, com aquela... Ele espantou-se, os franceses ficaram encantados. Teve uma saison, Dom Pedro I, durante a temporada de 1832 dele na França, ele fez muito sucesso. Como é que ele conheceu o Marquês de Santos? Como é que ela se torna amante dele? Ele vai... No começo, com a Leopoldina, eles tivessem uma boa relação. Tinha. Na verdade, ele tinha um amante quando a Leopoldina chegou. Inclusive, a mulher estava grávida. Eles se conheciam, ela veio para casar? Eram tratados, né? Na verdade, foi um tratado, os casamentos reais eram arranjados
parte da política. O interesse da Áustria era conquistar o mercado, tal como da Inglaterra, né? Capturar um pouco desse mercado do Brasil, que na verdade era monopolizado pela Inglaterra. Então essa era uma aliança era uma que interessava a Dom João VI, que aumentava o prestígio dele de Portugal no contexto das nações. A Áustria estava na Santa Aliança, e era o interesse da Áustria, de Metternich, que era quem mandava, para enfim, ajeitar as coisas do ponto de vista da economia austríaca. Então tudo foi arranjado. A princesa estava meio encostada lá, não era muito bonita, mas era muito culta, e enfim, foi feito esse arranjo, eles casaram, e quando ela chega aqui, ela realmente... Ela se apaixona por ele. Sim, ela se apaixona por ele é um homem muito sensual, digamos assim, né? Muito entusiasmado. Então, no primeiro momento, eles realmente vivem uma fase boa. E principalmente até 1821, antes de Dom João ir embora, porque ele tinha um certo temor e um certo respeito pelo pai, e Dom João foi muito cordial, muito cortês com a nora, né? Foi realmente uma relação boa, uma boa recepção. Mas depois da partida, e com todas as confusões que deram, ela ainda tem uma influência grande no processo do Fico, que ela vai convencer Dom Pedro a ficar no Brasil, né, em 9 de janeiro de 22. Isso foi um ato político fundamental para o Brasil. Foi esse a independência começa aí, né? Porque romper com a ordem de Lisboa de que o príncipe volte, que as províncias passem a se comunicar direto com Lisboa, que seria a fragmentação do Brasil, né? Seria a coisa mais absurda que causou espécie, foi a ideia de transferir de volta os tribunais. Quer dizer, a pessoa que aqui ia ali e fazia um apelo na justiça, ia ter que ir a Lisboa, que era... O José Bonifácio foi o grande ideólogo disso? José Bonifácio e a elite política brasileira, que se compunha de várias tendências, monarquistas constitucionais, até alguns republicanos, absolutistas, todos defenderam naquele momento, dezembro de 1821, o interesse do Brasil contra os interesses portugueses. Foi uma briga, inclusive os interesses econômicos, né, dos portugueses que viviam aqui, que tinham um negócio aqui, que não queriam transferir o monopólio comercial, que era o tal do exclusivo comercial que existia antes da vinda da corte. Quer dizer, a gente só vendia para Portugal e se comprava de Portugal. Quer dizer, nossas mercadorias passavam e pagavam impostos para ir e de lá para vir. Era tudo caríssimo e mais difícil. Ninguém queria isso. Então houve um movimento no Rio de Janeiro, um abaixo-assinado, colheram-se 8.000 assinaturas, foram mandados emissários para São Paulo para falar com a junta de lá e para Minas. Lá de São Paulo, Zé Bonifácio mandou um documento contundente em nome da junta governativa, dizendo que se Dom Pedro fosse embora do Brasil, perdia sua moral de homem, ia deixar o Brasil banhado em sangue, etc. E o fato é que Dom Pedro acabou também já próximo da maçonaria, que também se articula. Tinha muita força naquele momento. Muito, eram muitas tendências, mas a maçonaria do Rio foi muito importante para a decisão dele, e aí Dona Leopoldina também, que aí a Áustria preferia que o Brasil ficasse independente de Portugal e da Inglaterra. Aí começa a independência, né? Aí começa um processo de tensão com as cortes de Lisboa, né? Porque essa Assembleia Constituinte que começou em 1821, uma Assembleia revolucionária, para criar uma monarquia constitucional, tinha exigido a volta de Dom João e queria criar uma constituição, mas quando no curso dos debates emergiu um ódio profundo dos portugueses, na verdade, que estava ali armazenado desde 1808 contra o Brasil e contra as mudanças implementadas durante o período do Dom João. Então é que eles queriam retroagir, quer dizer, voltar o Brasil ao status de colônia, e os brasileiros já não aceitariam isso. Então foi nessa discussão das cortes de lá e nas reações dos brasileiros aqui, dos jornais brasileiros que surgiram naquele contexto, que foi se criando o caldo que resultou na independência. Mas aí Zé Bonifácio tem uma atuação tremenda, porque ele assume o ministério, já baixa um decreto de que nenhuma das leis portuguesas vai valer aqui enquanto não fosse endossada, enfim, sancionada pelo príncipe,
E aí convoca um conselho de procuradores. Mais tarde o pessoal do radicalismo vai e faz uma campanha pela Constituinte, que o Zé Bonifácio era contra, mas Dom Pedro, que era um pouco influenciado pelo pessoal mais aceita, e aí, enfim, a coisa vai num crescendo. E aquele quadro famoso de Tirando a Espada ali no Ipiranga e tal, aquilo ocorreu mesmo ou foi uma adaptação assim da história? Não, claro que a adaptação foi pintado bem depois, né? Uma visão romantizada, né? Na verdade dizem que ele estava passando indisposto, né? Tinha comido algo que não era bom. Há relatos de várias testemunhas, acho que o padre Belchior, que é o que eu usei no meu livro, enfim, mas de qualquer maneira aquele é o ato simbólico na circunstância em que chegam as últimas determinações de Lisboa muito ofensivas para ele, que são enviadas. É preciso lembrar que Dona Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil, pelo menos durante aqueles poucos dias ela foi princesa regente. Então ela manda, José Bonifácio, uma carta do Antônio Carlos de Portugal, dizendo que nas cortes estavam ofendendo Dom Pedro, etc., que chegaram no limite, e é aí que ele declara a independência. Mas ali é mais uma coisa que na verdade só passou a ser incorporada como data da independência um ano depois, algum tempo depois. Né? Então a abertura dos portos, com Dom João VI, o Fico, e declara a independência, foram os 3 grandes momentos. Né, a campanha pela Constituinte brasileira foi muito importante. 1923. Eu fiz um artigo sobre isso, é muito interessante porque até uma reflexão do Afonso Arinos, falando assim, era a primeira vez que juntavam-se, né? Porque o Brasil, antes disso, alguns falavam assim, o Brasil é um nome que se dá às possessões portuguesas na América. Então a Constituinte, ela reuniu gente do Brasil todo, políticos da Paraíba, do Rio Grande do Sul, enfim, era a primeira assembleia, né, brasileira que se constituía aqui no Rio de Janeiro. Então ela teve uma coisa importante para se conhecer, para unir, apesar de ter sido dissolvida por Dom Pedro em 23, mas ela foi um momento histórico de unidade, de pensar o Brasil, de discussão sobre se era melhor ser federação ou não, né, manter Estado unitário, aquela coisa do exemplo americano, o exemplo da Boa América, que era os Estados Unidos, a América que deu certo, e a Má América, que era a América Latina Hispânica, que tinha se fragmentado. Então é um debate interessante esse trabalho. Havia homens brilhantes na elite brasileira. Isabel, voltando para a fofoca, né, para a pequena história, que também é engraçado. Então a Leopoldina chega, o Dom Pedro I já tinha uma amante, e depois ele se apaixonou. Quando o caso se torna escandaloso, em 24, que ela tem uma filha, né, que vai ser a Duquesa de Goiás, aí ela sofre uma desfeita na igreja da Sé, né, que foi reinaugurada agora, que é a antiga Capela Imperial, e aí as damas se retiram do camarote em que ela entra, e logo o Dom Pedro, para compensá-la daquela afronta, aí leva a principal dama da imperatriz. Quer dizer, a imperatriz tinha que conviver com ela. Os trapos que só fazem as mulheres, Miguel, que se estão acaloradas, livram-se das roupas com mais facilidade. Chega, Pedro, chega. Vamos logo à nossa missão francesa antes que a Leopoldina de Habsburgo chegue, né? Também terás que casar-se um dia assim, Miguel. Não te esqueças disso. Calma, Pedro. Não faz o rosto comigo, hein? Sabes que não quero pensar sobre isso. Deixe-me viver, Miguel. Isabel, voltando para a fofoca, né, para a pequena história, que também é engraçado. Então a Leopoldina chega, o Dom Pedro I já tinha uma amante. E depois ele se apaixona pela... Dona Leopoldina, ela foi enganada em todos assim. Quando o Marialva chegou com o retrato de Dom Pedro, falou maravilhas, que o príncipe é um menino ótimo, educadíssimo, uma beleza. E a menina, a princesa lá, austríaca, ela ficou encantada, né? E ela perguntou, e ele gosta de mineralogia? Porque ela era uma cientista, ela adorava mineralogia. E o cara adora, né? O Marialva era um diplomado mentiroso, refinado. O fato é que a princesa
francesa, que já tinha um fascínio, porque era uma moça com uma vocação para a ciência, pela ideia de conhecer a América Portuguesa, todo mundo na Europa, é por isso que ela traz aquela multidão de cientistas, né, Marx, Spichus, enfim, desenhistas, pessoas que vêm com ela para conhecer a América, o tesouro que era a América Portuguesa. Então ela vem encantada com isso, de conhecer um novo continente, e pelo príncipe, que era realmente um rapaz bonito. Era uma beleza meio bruta, mas ele era um homem bonito, era um contraste muito grande. Era tido como a única pessoa bonita daquela família. Dom Miguel também. Mas enfim, quando ela chega aqui, ela realmente se encanta com ele e vivem uma lua de mel. Ele continua com suas aventuras, mas ele era muito ciumento também, muito possessivo, então isso criava uma certa confusão. Mas depois da partida de Dom João, ele se sente mais solto, tem algumas aventuras, e quando vai para São Paulo para debelar uma intriga lá, uma disputa entre o grupo dos Andrada e o outro grupo rival, ele conhece a Marquesa de Santos, que já era uma mulher casada, divorciada, que tinha sido apunhalada pelo marido e que vai a ele pedir o divórcio e a guarda dos filhos. É aí que ele fica encantado, ele já, segundo o próprio diário, as cartas dele, ele fala 29 de agosto ou 30 de agosto, que teria sido a primeira noite. Você era uma plebeia? Ela era uma plebeia de uma família. Depois eles tentam cavar aí algum tipo de nobreza, quando ela tem pretensões a se tornar sucessora da imperatriz, mas era assim, de uma família, mas tinha irmãos militares próximos a Dom Pedro, e esse irmão que acompanha Dom Pedro na ida a São Paulo, que apresenta. Traz logo ela para o Rio, então. Ela vem no final do ano de 22, vai morar em Mataporcos, que é o Estácio, e fica relativamente discreta, mas vai não crescendo o envolvimento. Você sabe que ele teve um filho com a irmã dela, né? A Marquesa de Sorocaba, um marido muito complacente. Enfim, ele teve um caso com a irmã, quase simultâneo ao dela, nasceu um menino, Rodrigo, e foi criado na Inglaterra. E o marido teve muitos benefícios, ganhou várias posições importantes, era muito leal a Dom Pedro. Mas é a Marquesa que predomina, ela é muito, enfim, ele tem uma paixão erótica, intensa, as cartas são assim, cabeludas, as cartas dele para a Marquesa são muito, ele gostava, escrevia muito, né? Mas ela vai crescendo de prestígio, e havia essa coisa na corte, né? Ela ganha o cargo de dama da imperatriz. Quando o caso se torna escandaloso, em 24, que ela tem uma filha, né, que vai ser a Duquesa de Goiás, aí ela sofre uma desfeita na igreja da Sé, né, que foi reinaugurada agora, que é a antiga capela imperial, e aí as damas se retiram do camarote em que ela entra, e logo o Dom Pedro, para compensá-la daquela afronta, a eleva a principal dama da imperatriz, quer dizer, a imperatriz tinha que conviver com ela. E Dona Leopoldina adota a política de fingir que nada está acontecendo, não vê nada, etc. E essa coisa vai assim até 1825. Mas em 26, no começo de 26, o Dom Pedro faz uma viagem à Bahia e leva junto no mesmo navio a mulher e a sua dama de companhia, que era a Marquesa. E isso é extremamente penoso para Dona Leopoldina. Ela tem muitas cartas que ela escreveu para Mary Graham, né, aquela inglesa, Maria Graham, que contam o sofrimento, enfim, a depressão, o isolamento da princesa. Não tinha ninguém que falasse alemão perto dela, enfim. Ela foi aos poucos sendo... Mas ela era muito benquista, né? Ela era muito benquista, ela era uma pessoa bondosa e... E ela aprendeu português rápido? Não, ela estudou português lá para aprender, mas acho que nunca falou bem o português. Mas no fim da... Ele falava alemão? Não, ele falava francês. Mas no fim da trajetória dela, ela foi ficando isolada, porque depois que o Zé Bonifácio cai, e o Zé Bonifácio era muito ligado a ela, falava alemão, o Zé Bonifácio tinha estudado na Alemanha, era muito próximo, aí ela vai sendo separada e ela passa a ser espionada também pelo grupo da Marquesa.
os empregados, aquela... A Marquesa foi crescendo. A Marquesa vai crescendo, ela é muito hábil para, enfim, se articular, vai arrumando posições para os irmãos, para os parentes, para, enfim, todo mundo ganha um cargo. E ela mesma se torna viscondessa no final de 1825, 25, e no ano seguinte marquesa. É nesse ano de 26 que acontecem todas as desgraças para Dona Leopoldina, porque aí Dom Pedro, pai, morre, Dom João VI, Dom Pedro resolve assumir a filha, dar a ela o título de duquesa e dizer que ela era filha dele mesmo, e depois, e aí impõe uma série de humilhações. Eu sei que no fim de 26, inclusive violência física, né, e no fim de 26 a imperatriz morre, e há uma revolta. Parece que, inclusive, a Marquesa de Santos queria então nos aposentos dela, né? Que não tava... Porque o que aconteceu durante aquele ano, quer dizer, a Marquesa foi crescendo de poder. O Dom Pedro I era um avarento, né? Ele era pão duro. E a Dona Leopoldina, no começo da carreira dela, já, quando o Pedro estava muito pobre, ela deu o que ela tinha direito de pensão para ajudar nas despesas. O fato é que os dinheiros dela eram muito contados e controlados por Dom Pedro. Então ela vivia muito pobremente e as roupas dela eram pobres, ela não tinha dinheiro para fazer aquelas coisas que faziam parte da realeza, de dar uma esmola, enfim, ajudar alguém, etc. Ela sofreu muito, então. Muitas humilhações e muito isolamento, solidão, né? Ela ficava presa em São Cristóvão praticamente, cercada de espiões, e essa criadagem portuguesa filial à Marquesa. Dom Pedro II cresceu nesse ambiente, assim, então. Dom Pedro só viveu um ano com a mãe. Ele nasceu em dezembro de 25 e ela morreu em dezembro de 26. Então as outras meninas, talvez a Dona Leopoldina, na carta que deixa, ela diz: eu só temo pelos meus filhos que vão ficar sob a guarda das pessoas que são as culpadas pela minha desgraça. Então ela escreve para a família e ela é um lamento tremendo. Há uma reação contra essa coisa da Marquesa, mas Dom Pedro, apesar de sofrer com a morte da mulher, ele passa a assumir muito mais o relacionamento. Até uma comédia no Rio de Janeiro chamada A Nova Castro, que é uma brincadeira com a Inês de Castro, aquela que depois de morta foi rainha do Camões, né? Então a Nova Castro era o quê? E o Pedro, morta, né? E o Pedro era o príncipe da Inês. Então esse era uma Nova Castro, que era Domitila de Castro. O nome dela era Domitila de Castro, que vinha ocupar, e esse teatro que apresentou essa comédia depois foi fechado, etc., como uma coisa. Então ela tem uma fase, 1828, ela acha que está com tudo, só que nesse meio tempo o Dom Pedro descobre que aquela história dele com a Marquesa funciona muito mal politicamente no contexto internacional. A história era conhecida porque os embaixadores são os fofoqueiros, né? Se você via a correspondência dos diplomatas, aí ele bateu na mulher. Aí, olha, tem até a história do marido da Marquesa de Santos, na correspondência do Marechal, que era o diplomata austríaco aqui, para o Metternich, contando. Aí o marido veio pedir um emprego. Não, o marido da Marquesa vai pedir alguma vantagem. Enfim, mas então tudo se sabia. Então ela vista como nem se conhecia a Marquesa, mas se conhecia a lenda. Então ela podia passar por uma nova Chica da Silva, sei lá. O fato é que era visto como uma coisa monstruosa, uma aberração. E quando o Dom Pedro se dá conta disso, é que ele resolve buscar uma noiva com um pedigree, né, que proteja o status dele de imperador e que não desmoralize totalmente. Aí é que começa a dispensa da Marquesa, que também foi mandada com a mesma desenvoltura com quem tinha. O Dom Pedro não era nada, quer dizer, com os auxiliares mesmo mais próximos, ele traía. Era muito grosseiro, muito sem refinamento, muito grosseiro mesmo, até de usar expressões chulas, enfim.
Quer dizer, foi um homem de grandes contradições, ao mesmo tempo um grande estrategista. É um grande personagem, sabe? Que eu acho que ele é rico de contradições, de histórias, uma vida tão curta, né? E já o Dom Pedro II completamente diferente, culto, né? Uma outra... até fisicamente, né? Muito mais Habsburgo do que Bragança, né? Alto, muito do lado da família da mãe, uma personalidade... Um menino infeliz, né? Porque Dom Pedro II, ele foi criado assim... Sabe aquele filme Show de Truman? Era um menino vigiado o tempo todo, né? Criado, era filho da nação. Claro. Ele era criado para ser o imperador, então ele foi educado a hora que ele comia, não podia pular, não podia não sei o que, era... Tanto que ele ficou velho muito cedo, né? Um menino que assumiu a maioridade com 14 para 15 anos. 5 anos foi... Com 5 anos, quando a cena que o Debré descreve, que é tristíssima, ele acorda, o pai não está, e uma carruagem vai levá-lo a São Cristóvão, ele aterrado, né, chorando, sai de São Cristóvão para o Paço para acenar como novo imperador. Então, a infância muito triste daquelas crianças em São Cristóvão, e depois ele quando assume a maioridade, é um rapaz muito estudioso, realmente uma pessoa de bem, né, que foi educado para ser uma pessoa de bem, com outros valores, enfim, e que é uma personalidade diferente, muito carente. Eu vejo as cartas dele para a Condessa de Barral, para outras mulheres que eram amigas dele, e ele é aquele carente, fica todo, você não me escreve, você não sei o quê, um chato, coitado. Foi infeliz, né? Um sujeito não teve mãe, não teve amor, então teve uma infância muito, ele estava em busca de algum... Mas um homem muito correto, um pai maravilhoso para as meninas, para as duas princesas. Quando Dom Pedro I morre em Portugal, ele ainda era criança? Era criança. Ele em 34, ele tinha 9 anos, né? Bom, vamos entrar logo na República, né? Porque senão... A grande figura da República, quer dizer... acho que até hoje, na história do Brasil, é Getúlio Vargas, né? Que esse homem foi extraordinário, né? Não só do ponto de vista das ideias de formação do Brasil, mas também politicamente, da esperteza, de tudo. Né? Uma grande figura para o estudo, né? Porque eu escrevi uma vez um artigo sobre ele, a esfinge do catete, né? Que é aquela coisa, decifra-me, eu te devoro, né? Ele estava ali, mas um personagem, porque quando o Getúlio começa, em 30, os dois principais, Adolfo Bergamini e o Lindolfo Collor, eles achavam que o Getúlio ia ser um político meio apagado do Rio Grande do Sul, que ia, enfim, não ia muito longe, que logo ele passaria o bastão. Em 32, quando ele não passou nada e São Paulo se rebela, aí o pessoal começa a desconfiar que não vai ser bem assim. Em 34, ele já estava eleito pela Assembleia Constituinte de 34, presidente. Então ele vai ganhando fôlego. Uma coisa interessante, eu li os diários dele, foram publicados pela FGV há alguns anos. Ele é muito econômico nas coisas, sabe? Ele é muito... Não tem muita graça, né? Não tem graça, porque ele era um cara que não via o glamour do poder, não é um deslumbrado que nem Dom Pedro, não, ele era um burocrata, um positivista, né? Que queria acreditava num Estado forte e era extremamente nacionalista, sempre foi, né? A coisa de fortalecer o Brasil. Então ele tinha aquele projeto e tinha... tirar da guerra, um bom projeto. E tinha aquelas frases que atribuíam a ele, nem tão amigos que não possam vir a ser inimigos, nem tão inimigos que não venham a ser amigos. Eu sou o homem das oportunidades, se um cavalo passar encilhado na minha frente, eu monto, né? Tem um que tá aí agora que é muito parecido. Mas eu gosto do Getúlio, sabe? Eu acho que é uma figura, porque a coisa do projeto, um projeto para o Brasil, né? A coisa de criar uma indústria nacional, de fortalecer a classe trabalhadora. Isso foi agora, é claro, associado ao projeto autoritário também, que era a marca do Rio Grande do Sul positivista, né? A ideia de um Estado forte e de uma ditadura, etc. Então ele vem dessa estirpe, dessa tradição, mas hábil o suficiente para se compor com os Estados Unidos quando foi necessário, em 42, né? Ele não estava atrelado às ditaduras. Ele veio aqui, né? Em plena ditadura, o Rio Grande do Norte, eu acho, onde tinham as bases, né? Então ele soube negociar a coisa da CSN com os Estados Unidos. Ele soube se beneficiar o Brasil daquele momento para trazer
negócios e riquezas, né? A substituição de importações, enfim, foi um momento rico, e daí as contradições daquele momento. É um momento culturalmente importante, né, nos anos 30, com a música popular, era do rádio, um bando de coisas de transformação, a criação do IFAM pelo Gustavo Capanema, Rodrigo de Melo Franco, né, intelectuais importantes que atuaram ali, o Carlos Drummond de Andrade. Você tem uma época de grande crescimento, de formação de novos quadros da elite que depois vão, enfim... Depois desemboca em Juscelino também. Claro. Não, e tem um lado interessante de associar isso com o modernismo, né? Muitos dos modernistas, que eram pessoas nacionalistas, que tinham pensado e valorizado a cultura brasileira, culturalmente de tudo na questão da censura, tal. Mas que estiveram, o Mário de Andrade vai colaborar com o projeto do IFAM, né, de preservação da história nacional. O Villa-Lobos também participou. Dos grandes concertos e tudo. É um momento impressionante. Eu acho que tinha hora também para ele sair em 45, né? Tem aquela coisa do queremismo. Depois volta nos braços do povo. E volta em 50 nos braços do povo. Com o desastre, que eu acho que foi o governo Dutra, né? Com aquela política muito de abertura excessiva, né? Que liquidou com as nossas reservas. A volta do Getúlio foi bem-vinda num contexto de nacionalismo, né? De valorização do que é nacional, da campanha do petróleo é nosso, enfim, do salário mínimo decente. Todas essas coisas que a gente continua achando que... Bom, pena que já está acabando os tempos. Vamos deixar agora acabar o governo Lula e você vai fazer uma análise histórica. Muito obrigado. Adorei, Roberto. Bom conversar com você. Obrigado.